meninos de rua já compõem o cenário da cidade. Já são aceitas as crianças dormindo nas calçadas ao relento como uma coisa absolutamente natural que, muito ao contrário, deveria fazer-nos morrer de vergonha, porque aquelas crianças são tão crianças, tão inocentes, como inocentes são os nossos próprios filhos, os nossos próprios netos. Faltam escolas em todos os bairros da periferia, onde poderiam ser construídas escolas simples, extremamente simples, bastando apenas uma decisão política enérgica, firme, decidida, e não como vem ocorrendo ano após ano, década após década, dirigida a nossa população por essa corja imunda, repugnante, sórdida, que tomou conta do poder e que ora está em um cargo, ora está em outro, mas sempre fazendo parte do mesmo sistema apodrecido em que se transformou toda a política nacional. Eu sou o único dentre todos os candidatos a prefeito da cidade de São Paulo que tem autoridade para falar em educação. Não me falem em projetos. Vejo e ouço falar em projetos há 4 décadas. E tudo vem piorando ano após ano. Lançaram a língua portuguesa na lama. Em todos os níveis, fala-se mal e escreve-se muito pior. O meu projeto é o mais simples possível. É o retorno à escola primária tradicional. Chega de formar legiões de mentecaptos, muitos até com diploma, semi-alfabetizados, incapazes de concorrer no mundo moderno. Sou educador há mais de 30 anos. Eu não ouvi falar em educação. Eu sou educador, em todos os níveis, do primeiro grau até a pós-graduação. Já ensinei português, matemática, física, biologia, química, fisiologia, semiologia médica e, nas últimas décadas, tenho sido professor de cardiologia, com cerca de 1000 médicos que estudam comigo por ano, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Por mim já passaram, em sala de aula, mais de 30.000 alunos. Só aqui em São Paulo já dei aula para mais de 5.000 médicos. Qual é o candidato a prefeito que tem coragem, diante de mim, de dizer que entende de educação? A saúde pública é uma vergonha nacional. Nos hospitais públicos, às vezes falta algodão, outras vezes falta álcool, faltam remédios, enfim, falta tudo, mesmo que seja uma coisa de cada vez. E os senhores querem saber o que é preciso ser feito? Basta ter coragem para dizer não ao sistema de pressões que se instala desde o processo eleitoral, em que milhões de dólares são gastos em uma propaganda mendaz, falaciosa, enfim, uma propaganda toda baseada na mentira e no sorriso falso desses patifes que querem representar a população de São Paulo. Observem, os senhores, as fotografias dos candidatos nos outdoors que infestam a cidade. Estão todos sorrindo. Pare o senhor ou a senhora e pergunte: estou sorrindo de quê? Estou sorrindo de quem? A resposta é clara. Estão sorrindo da desgraça, da miséria que assola grande parte, talvez a maior parte, da população paulistana, que é uma população irmã de todos os outros brasileiros. Sim,
porque nós estamos vivendo a desgraça nacional de um caminho direto, certo, para um abismo a que todos nós estamos sendo conduzidos, como se fôssemos todos nós uma verdadeira manada de búfalos. Eles nos tratam como se todos nós fôssemos imbecis, como se não percebêssemos que eles estão todos juntos, um fazendo de conta que é oposição ao outro. Por isso todos me detestam. Por isso não estou perto de nenhum deles. Em 1989, fui candidato à presidência da República, falando 15 segundos durante 60 dias, num tempo total de 900 segundos. Vejam, senhores, um total de 15 minutos durante 2 meses. Tive 360 mil votos, ficando conhecido em todo o Brasil, através da frase, o meu nome é Enéas. Em 1994, eles se distraíram. Eu tive 1 minuto e 15 segundos, 4 vezes por semana, durante 1 mês e meio. Foram quase 5 milhões de votos. Fui o terceiro entre 8 candidatos e ultrapassei as figuras famosas de 3 ex-governadores do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Santa Catarina. Em 1998, mudaram outra vez a regra do jogo. Proibiram os debates entre os candidatos a presidente da República. Lembra-se o senhor? Não houve nenhum debate entre candidatos a presidente da República àquela ocasião. Diminuíram o meu tempo na televisão. E, no final, tive menos tempo do que em 1989. 9 anos antes da eleição de 98. Ainda assim, fui o 4º colocado dentre 12 candidatos à presidência da República. Não sei o que eles farão em 2002. Por isso, decidi anular um documento que havia registrado em Brasília, afirmando que não me candidataria a nenhum outro cargo a não ser a presidência da República. Anulei aquele documento, registrei um outro. E decidi, então, que agora serei candidato ao cargo de prefeito de São Paulo, que é a maior cidade do país, o maior centro industrial, o coração das finanças, a cidade que recebe de braços abertos os nossos irmãos egressos de todos os pontos do país, principalmente do Nordeste, fugindo da fome e da miséria certas para aqui viver numa condição subhumana, indigna de ser vivida por qualquer representante da espécie humana. Nunca pedi a qualquer pessoa que votasse em mim. O voto é uma decisão de cada cidadão. Apresento-me como uma opção. Se o senhor ou a senhora, eu repito, se um ou outro quiser escolher para dirigir sua cidade, um homem sério, de origem humilde, que trabalha desde os 9 anos de idade, que se diplomou em medicina e em ciências exatas, em matemática e física, que conhece a realidade nacional, que jamais teve qualquer cargo político, que não tem nenhum parente seu em cargo político, que tem inteligência, cultura e coragem para enfrentar essa caterva que tomou conta do poder e que despreza a população, que finge gostar do povo. Eu vim do povo e jamais deixei ou deixarei de pertencer a ele. Meu número é 56 e meu nome é Enéas. O Brasil vive em nosso tempo um momento crucial de sua história como nação. Talvez o pior, se a análise for feita em termos de alguns parâmetros, como economia, educação e saúde.
A desordem tornou-se a regra no país. Desordem política, desordem administrativa, desordem econômico-financeira, desordem moral. A desordem absoluta em que a nação se encontra, aliada ao mau exemplo que chega à sociedade, vindo do poder constituído, estimulam o que de pior existe no ser humano: a ganância, a corrupção, a necessidade de ganho fácil, a desonestidade. Criando uma sociedade onde imperam o ódio, a violência, a desconfiança, a não cooperação. Deixamos de ser uma sociedade organizada. Transformaram-nos em um bando desordenado, onde cada um desesperadamente decide lutar pelos seus próprios interesses, numa corrida desenfreada de salve-se quem puder, um lutando contra o outro, sem nenhuma perspectiva, sem nada a ser divisado no horizonte. Tudo aponta numa direção só, de uma desordem maior. A crise não é apenas de um extrato da sociedade. Não é crise dos operários, dos bancários, dos comerciantes, dos industriários, dos securitários, dos professores, dos médicos, dos engenheiros, dos empresários. É uma crise de toda a sociedade. São Paulo, como todo o Brasil, é uma cidade abandonada pelos seus dirigentes. O executivo e o legislativo, em uma simbiose incestuosa, estão unidos contra o povo. Leiloaram a cidade num festival ignominioso de falcatruas, todas noticiadas pela imprensa que, porque só vive do escândalo, silencia vergonhosamente quando o prefeito é reconduzido ao poder com o beneplácito de uma Câmara de Vereadores cujo hálito fétido contamina toda a cidade. É como se aquela Casa Legislativa fosse um pântano miasmático, onde a regra é a falta de vergonha, o desrespeito à população, a falta absoluta de preocupação com o interesse do povo, o mesmo povo que elegeu aqueles canalhas. Para que se possa construir um mundo melhor com o meu nome.